Bom, meu nome é Carla, tenho 48 anos. Sempre trabalhei com comércio, né, com os meus pais. Acho que desde pequena, né, meus pais sempre trabalharam com comércio, com vendas de pães. Foi aí que começou mais ou menos uma história, não com a confeitaria, mas com a produção, fazer as coisas em casa e tal. Os meus pais sempre trabalharam com restaurante. Eu sou de Itapeva. E quando a gente veio embora para cá, a gente não tinha o que fazer, né? Meus pais vieram para cá para trabalhar em um restaurante. E começou a nossa jornada em Capão Bonito através de restaurante. Nunca trabalhamos com comida, nunca trabalhamos com lanches. E com o passar do tempo, a gente se adaptou bem em Capão. Aí veio 2013, eu fui acometida por um câncer no colo do útero. Eu fiquei em tratamento durante um ano. Desse um ano eu fiz a quimio, a rádio, fiz a cirurgia. E em 2014, os meus pais, para me poupar de acontecimentos que estavam surgindo, das pessoas com quem eu estava fazendo tratamento, né, estavam indo embora. Então os meus pais, para me poupar, deixaram eu em casa. Só que isso me deixava mais triste, mais depressiva, porque eu ficava em casa, eu ficava só pensando no meu tratamento, se eu estava curada. Aí um dia eu estava em casa chorando, né? Isso foi de dia, eu estava chorando e eu abri o celular e entrei num site e tinha visto uma confeiteira, uma chefe americana. Não entendia nada do que ela falava. Ela só falava inglês, eu não sabia nada sobre inglês. Ela estava fazendo um bolo de chocolate. E eu peguei a receita toda em inglês, anotei, né, coloquei no Google para traduzir e falei pro meu pai, né, pai, compra para mim esses ingredientes, né, eu quero fazer um bolo. E eu fiz o bolo do jeitinho que ela ensinou. E a minha família sempre era minhas cobaias, né, todas as coisas que eu fazia. E nesse dia eu fiz o bolo e todo mundo gostou do bolo. E o meu sobrinho, ele tinha, acho que 3 aninhos, eu acho. E ele amava bolo de chocolate. E nesse dia ele tinha ido em casa, ele comeu. Daí a minha irmã falou bem assim pra mim, Carla, vou fazer o aniversário do Yuit, você não faz um bolinho pequenininho pra ele? Eu falei, sim, faço. E eu fiz um bolo maior até, né? Não pequenininho, fiz um bolo mais ou menos desse tamanho. E minha irmã já tinha encomendado de outra confeiteira o bolo de corte. Ela ia só colocar o bolo do Yuit no final mesmo, assim, pro Yuit comer. E a confeiteira errou no tamanho do bolo. Ela fez um bolo menor. Aí não deu o bolo pra todo mundo. Ela teve que cortar o bolo que eu fiz. Aí as pessoas que estavam lá, nossa, Dani, você deixou o melhor pro final, né? Que bolo que é esse? E aí surgiu a minha vida de confeiteira. Comecei a fazer bolinho pequeno. Até então não fazia bolo para aniversário, a gente fazia bolo caseirinhos. A gente vendia muito caseirinhos, né? De várias coberturas brigadeiro. Então a gente vendia muito esses bolinhos. A gente começou a fazer em casa. Fazia bolo, fazia cone e ali começou. Até que um dia o meu pai inventou de comprar um balcão usado, desses de confeitaria, e colocou no restaurante para vender os meus bolos lá. Foi os primeiros passos. Eu agradeço muito a minha doença, porque se não fosse ela, hoje talvez eu estaria no mesmo lugar. Às vezes Deus quer tirar a gente de um lugar que a gente está há muito tempo, né? E a gente não tem coragem de sair. Daí às vezes eu penso que o câncer ele não veio para estagnar, ele veio para me empurrar. Eu amo a doceria, amo tudo que seja relacionado a ela. Meu nome é Júlia, tenho 23 anos, sou filha da Carla, que é dona aqui da doceria. Agora, por enquanto, eu que tô tomando conta da loja, tá sendo bem diferente, porque agora é muita coisa pra gente tomar conta, pra gente dividir os afazeres, né? Então, todos os dias eu tento fazer o melhor e todos os dias poder trazer pra vocês a realidade que é da doceria, da gente poder estar aqui, né? Tem a minha mãe, aí às vezes é meio complicado, porque é tudo que eu aprendi é com ela, então sem ela aqui agora às vezes é meio difícil, mas dá certo. Então, o maior desafio pra mim foi não fazer, né? Eu nunca fiz cursos, foi tudo aprendendo sozinha, né? Ia no YouTube, então muitas coisas eu aprendi no YouTube. Então para mim o maior começo foi aprender, depois vender. Para quem que eu ia vender? Na época, quando eu comecei a aprender, a gente não tinha essa era digital, o Instagram, que hoje é uma grande ferramenta de venda. Então a gente começou de boca em boca, passar para um, passar para outro. Um cliente comprou, gostou, e daí a gente começou
a crescer assim. O maior desafio foi esse, foi apresentar o meu produto e confiar que ele era bom a ponto de mais pessoas querer comprar e mais vezes. Não é fácil, né? Mas a gente não pode parar. É isso que é importante, né? Acreditar no que você faz. Então, os carros-chefes aqui da loja, com certeza, são as nossas tortas de vitrine e o brownie com a taça da felicidade. São os que levam o nome da loja, assim. As tortas de vitrine são as que todo dia tem que repor. Todo dia tem um sabor diferente, é uma opção diferente. Sempre tem, na verdade, eu tento trazer novos sabores de tortas. Mas o diferencial é isso, que a gente tem torta todo dia e tem torta de sabor diferente que um cliente nunca experimentou, ou vai experimentar agora, ou é aquela que é a queridinha da loja, que é a torta holandesa. É a que mais sai, o que o povo mais gosta é essa. Agora, a taça da felicidade foi o que criou a loja, né? Como nasceu. A gente foi a primeira loja que trouxe, né, taça da felicidade aqui pra Capão. É uma das que saem até hoje, a gente nunca tirou do nosso cardápio, pois é a que mais pedem, é o que mais saem. O diferencial é isso, que a gente consegue ter vários sabores de taças da felicidade e o diferencial é o que o cliente pode montar. Então o cliente pode escolher uma fruta, ou pode escolher o brownie, que é o que a gente mais vende, pode escolher com sorvete ou sem sorvete, e tem o brownie, né, que a gente tem mais de 25 opções de brownie no nosso cardápio, tanto no presencial quanto delivery. E esse diferencial também tem nos cardápios, porque no de delivery a gente tem umas opções que não tem no presencial, também vice-versa, que na loja também tem o que não tem no delivery. Então tem essa parte que é diferente para os clientes poderem experimentar coisas novas e para poder experimentar opções novas, né? Taça, tem brownie, tem as tortas, tem panqueca, waffle. Então essas partes são as que a gente sempre deixa para fazer quando o cliente pede. Então saiu ali no aplicativo aqui na loja, a gente monta na hora fresquinho para o cliente poder experimentar da forma mais natural possível. Fora a qualidade, né? Que todo dia a gente sempre nós estamos mostrando os ingredientes que a gente usa Nutella de verdade, usa avelã de verdade pra fazer o ferreiro, né? Porque ferreiro é assim, ferreiro tem que ter avelã, porque senão não é chamado de ferreiro, né? Então é essa parte que a gente mais preza. Quando a gente não tem, a gente prefere bloquear, porque é mais fácil do que ficar em falta, né? Então tem essa parte também dos ingredientes que a gente usa, que a gente sempre compra da melhor qualidade para poder trazer a melhor opção para vocês. 8 anos de doceria. Para mim é realizações, mas acima de tudo vitória. Eu sinto que eu estou vencendo dia após dia e ano após ano. Comemorar mais um ano é saber que a gente vence todos os dias e a gente tem clientes fiéis. Porque se eu tô aqui há 8 anos é porque eu tenho clientes. Graças a Deus, tenho clientes desde o começo e clientes que a gente foi conquistando com o tempo. Saber que o meu produto é bom, saber que a nossa demanda, né, ela tá ali. A gente tá para acertar, a gente erra também, né, porque a gente nunca é perfeito, mas 8 anos, para quem achava que nunca ia sair de um restaurante, tá com 8 anos com uma doceria, para mim, então é uma grande vitória, é uma realização e agradeço muito a Deus, porque sem Ele eu não sou nada. Compre Aqui veio para facilitar a nossa vida assim. Agora o cliente manda mensagem, pergunta, bom dia ou boa tarde, qual o cardápio do dia? Vocês podem mandar o cardápio de vocês? Então a gente já manda o nosso link lá da nossa loja e lá já tem tudo escrito certinho. Tem opções de vitrine, tem opções com brownie, tem opções de copos da felicidade, bombom de pote. Lá o cliente só aperta na aba e já escolhe o que quer pedir, que sai bem facinho. Ele só coloca o endereço e a gente já tira o pedido, na hora já faz. Então, essa parte de automação que a gente gosta, porque é mais rápido e é mais fácil para o cliente poder entender, porque lá tá tudo descrito certinho, todas as informações estão descritas nos doces, então é mais fácil para o cliente poder pedir o doce que preferir, da forma que preferir também. Eu tenho 2 lembranças, assim, que nos marcaram muito. Primeiro foi a nossa primeira Páscoa. Quando a gente começou a fazer doces, a gente lembra que minha irmã sempre falava, vai vir a Páscoa. E agora? Vamos fazer? Não vamos fazer? Foi o primeiro curso que eu paguei. Esse foi o único curso, porque eu queria aprender a temperar o chocolate. Eu não sabia como temperar o chocolate. A gente fazia chocolate em casa, da nossa maneira, colocava o chocolate na forminha, não podia sair da geladeira, né? Se saísse da geladeira, derretia. Então a gente deixava da geladeira. Então eu queria aprender para poder levar isso, né, para os clientes, né? Eu falei assim, bom, você vai comprar, tem que permanecer fora da geladeira e tem que ficar intacto. Então foi o curso que eu comprei para fazer a Páscoa. E eu comecei a fazer a Páscoa, eu peguei uma época muito quente. Então assim, para mim foi mais um desafio ainda, porque a gente não tinha estrutura, né?
para fazer as casquinhas. As casquinhas às vezes não ficava, ela estava meio amolecida, mas ela não perdia o formato, né? Quer dizer que eu aprendia a temperar corretamente. E a venda, né? Que a gente achava que não ia vender. Ninguém conhecia a gente, né? Para Páscoa, né? A gente lembra que tinha muitas pessoas que já faziam os ovos de Páscoa. E nessa época que a gente começou a fazer, ainda a industrialização, né, do produto era muito forte, né? Então, assim, as pessoas ainda queriam comprar do que comprar de quem fazia. Então, assim, os mercados vendiam muito mais do que a gente. Mas surpreendeu, porque a gente vendeu muito, muito, muito mesmo. Eu acho que eu vendi todas os meus chocolates, todas as cascas que eu tinha feito. Eu lembro que eu trabalhava com meu pai, né, ainda no restaurante. Então a gente chegava às 11h30, eu ficava até 4 horas da manhã temperando chocolate, fazendo as casquinhas. Colocava o meu pai no meio. Eles sempre foram a minha base, sempre me apoiaram em tudo. Eles amanheciam comigo, a minha mãe, lavando as panelas de chocolate, as minhas irmãs, tudo me ajudando. E a gente vendeu muito, muito, muito. Daí, eu lembro que a gente estava contando o dinheiro da Páscoa, né? Eu lembro que a gente tinha vendido 3.800 na época. Naquela época era bastante, né? A minha máquina quebrou de lavar roupa. Eu falo que é marcante porque foi assim, ela quebrou e a gente foi assim, agora tem que comprar uma máquina nova. Daí a gente vai comprar uma máquina nova, comprar à vista. Daí a gente foi na Pernambucanas e comprou, e a gente tem ela até hoje lá. A gente comprou à vista. E outro desafio que me marcou muito foi a pandemia, porque até então a nossa doceria era fluxo presencial. Nós nunca tínhamos feito delivery, a gente nunca mexeu com entregador, né? Não tinha o que fazer. O nosso cardápio todo era exclusivamente de mesa, né? Então a gente não tinha uma embalagem para colocar um bolo, para colocar qualquer coisa. Então, quando chegou a pandemia, eu falei para Camila, a gente vai fechar? Ela disse, não tem como fechar. Eu falei, como que eu vou fechar a porta, sendo que eu tenho 5 famílias além da minha junto comigo? Daí a gente começou a bolar várias coisas, né? Tipo, vamos procurar embalagem. A gente começou a transformar o nosso cardápio de mesa em delivery. Toda a experiência que o nosso cliente tinha na mesa, a gente queria que ele tivesse dentro da casa dele também. Então a gente pensou na embalagem para fruta, para o sorvete, para manter quente. Então a gente pensou em tudo isso. Queria que o nosso cliente tivesse essa oportunidade. Não tá comendo na mesa, mas está comendo o mesmo que a doceria faz e como se estivesse na mesa. Também a outra, não era essa, mas é a mais importante, foram as taças, né? A gente só vendia bolo e cone. Aí um dia eu tava com a minha irmã ali e falei assim, meu Deus, e agora? A gente vai fazer o quê? Eu vi uma taça numa revista, uma taça de sorvete. Eu não sabia o que ia dentro. Sei que era sorvete e toda de brigadeiro por fora. Eu falei, gente, vamos fazer. Camila, vai fazer como? Vamos fazer. Eu sei que vai sorvete. O que vai dentro a gente não sabe. Daí, eu lendo a reportagem, a moça falou que ela colocava morango e recheio, mas não falava o recheio. A gente sabia fazer brigadeiro. Vamos transformar os recheios e as coberturas dos bolos nas taças. Mas como que vai fazer? Vamos montar, pôr brigadeiro, pôr fruta, e a gente foi colocando. A gente vendia no meu pai ainda, não era nem aqui. E a gente começou a fazer a taça lá. Daí eu lembro que enchia as mesas, estava prejudicando, né, o meu pai, prejudicando a clientela do meu pai de comer lanche lá, e estava cheio de gente comendo taça. Um dia o meu pai falou bem assim para mim, vai ali no Bradesco depositar um dinheiro para mim. Eu falei assim, tá bom. Daí eu fui, e eu lembro que eu sempre me apaixonei, sempre fui apaixonada pelo pontinho da esquina ali, sabe? Sempre quando eu ia no Bradesco, eu voltava e falava para meus pais, nossa, ia ficar tão bonitinho a doceria ali. E meu pai falou assim, se for, né, a bênção de Deus, vai acontecer na sua vida. Se for para ser sua, vai ser. No outro dia, todos os dias eu ia lá, eu passava e ficava olhando para aquele pontinho ali. Até que um dia eu vi uma pessoa mexendo no ponto. Eu falei pra minha mãe, mãe, estão arrumando lá, acho que vai ser loja. Daí passou, no outro dia eu fui depositar o dinheiro, tinha um balcão. Daí eu falei pra minha mãe, mãe, alugaram lá já, acho que vai ser doceria. Eu acho que eu chorei a noite inteira nesse dia, porque eu tinha
um sonho de colocar a doceria ali. Aí eu sentei aqui na frente desse ponto, tava chorando ali, e passou uma mulher. Aí, de que é esse ponto aqui? Daí eu falei assim, é da senhora do lado. Daí ela falou assim, eu queria falar com ela, porque quero colocar uma sorveteria ali. Daí eu falei, eu vou chamar ela lá. Daí ela foi, entrou lá, ficaram conversando uma hora. Eu com a minha mãe, a gente tava lá na frente, né, do restaurante. A senhora dona desse ponto veio, a mulher saiu, foi embora, a senhora veio com a chave na mão, ela chegou ali na frente do restaurante, falou pra minha mãe, abra a mão. Daí a minha mãe falou assim, dona Ilza, por quê? Eu falei assim, não, abra a mão. Daí agora coloca a sua mão em cima da mão da sua mãe. Daí ela pegou e colocou a chave na minha mão. Tá, entra lá, faz a doceria sua ali, eu quero que você faça a doceria ali. E eu falei, gente, eu comecei a chorar porque, né, Deus mais uma vez veio mostrando que o meu sonho era aquilo que eu tinha que fazer, né? Que era uma permissão dele, mas ao mesmo tempo eu não tinha condições nenhuma. Não tinha dinheiro para reformar, não tinha dinheiro para comprar mesas, eu não tinha nada. Com o passar do tempo eu fui vendo o cuidado de Deus e Deus foi colocando tudo isso nas nossas mãos. Deus foi colocando cada detalhe, cada coisinha no seu devido lugar. Até que um dia, quando a gente foi para inaugurar isso daqui, a gente não falou, só falava os clientes que estavam lá. A gente vai abrir ali na frente, né? Vai ser no domingo, espero vocês ali, né? Então a gente não esperava se ia vir gente para comer, se a gente ia ter o público que a gente estava esperando, né? E a gente encheu o balcão de doces, a gente fez doces à beça desse dia. Aí antes de abrir, meu pai foi ligar o balcão, deu um curto. Faltava 1 hora para abrir. Deu curto-circuito aqui e apagou tudo. Eu falei, meu Deus, não é para mim abrir. Não é para mim abrir hoje. Era domingo, ia chamar quem, né, para arrumar a doceria. Aí meu pai, calma, vai dar tudo certo. Meu pai arrumou alguém, veio, arrumou. Aí a gente abriu 3 horas em ponto a doceria. Aí começou a chegar os primeiros clientes. Aí a gente estava aqui atendendo as pessoas no balcão, atendendo as mesas. Aí a minha mãe veio aqui um pouquinho. Pegou minha mão, levou eu até a porta. Quando eu cheguei na porta, tinha uma fila, dando a volta ali. Aí eu lembro que eu não imaginava que aquilo estava acontecendo nas nossas vidas, assim. E mais uma vez, eu não imaginava o quanto Deus é bom, o quanto Deus, Ele promove nas nossas vidas e o cuidado dele é incrível. E olhar aquela cena, eu achava que era só aquele dia, né, que era só a inauguração, mas era todo final de semana, era todo sábado e domingo. Às vezes ele chegava aqui e já tinha uma fila aqui na frente. Gente, só 15 minutos pra gente terminar de arrumar e abrir a porta. Então as pessoas entravam meio enlouquecidas procurando mesa, né? Porque o nosso espaço não é muito grande. E saber que a gente tá comemorando 8 anos é muito gratificante. Não tenho palavras para agradecer a Deus e a cada cliente que entra aqui. Na verdade, é um agradecimento que a gente queria deixar para os nossos clientes por todos esses anos, pois são 11 anos de história de Três Amores, mas agora, dia 13 de maio, a gente está fazendo 8 anos de loja física. Sem vocês, nada disso seria possível, pois é um sonho para a gente estar aqui e que a gente continue adoçando a vida de vocês por longos e longos anos. Nunca desista de nada. Se você tem um sonho, por mais difícil que seja, começa pequenininho, né? Assim, a gente começou pequeno, a gente não começou grande. Não foi fácil, a gente não abriu uma porta. A gente tem a doceria há 8 anos, mas nós trabalhamos com doce há 13 anos. Então, antes da gente entrar, de ter uma porta aberta, a gente começou pequenininho dentro de casa, fazendo com o que a gente tinha. Muita gente fala, para mim foi fácil porque meu pai tem um restaurante. Não foi nada fácil. Meu pai tem um restaurante. Meu pai e a minha mãe sempre trabalharam com comida e lanches. E eu optei trabalhar com doces, que é totalmente diferente, né? Então, assim, a gente não sabia como fazer, não sabia nada. Então, assim, primeira coisa, sempre buscar Deus. Deus é nosso porto seguro. Deus é que nos mostra se aquele sonho é da parte dele ou não. Eu sempre falo, Pai, se a tua vontade não estiver conciliada com a minha, eu sei que não vai dar certo.
Então, se Deus às vezes coloca um sonho no nosso coração, Ele dá condições. Ele é um pai da provisão, Ele não deixa o seu filho passar por nada. Você vai passar por provações? Vai passar. Você vai passar por perrengues, né? Como dizem, você vai passar. Mas no final, o Senhor sempre está junto. O Senhor nunca nos deixa faltar nada. Então, não desista. Eu não tenho dinheiro para fazer curso. O YouTube tá ali, como eu falei no começo. O YouTube tá ali. Tenho pessoas com quem eu paguei o curso de Páscoa que dão pequenos cursos, dão receitas, né? No YouTube, e ali muitas pessoas aprendem pelo YouTube. É só querer aprender. Muitas coisas de um recheio, alguma cobertura que eu queria muito aprender a fazer. Eu fui ver o curso, 500, 600, 1.200 reais. Eu procuro ali no YouTube a mesma receita. Então assim, não desista. Siga em frente, não se atrapalhe com percalços da vida, né? Vamos dizer assim. Porque às vezes a gente fica com medo eu tô com medo de... Vai com a cara e a coragem. Deus vai colocando o chão. Deus coloca o chão, você coloca o pé. É assim que vai. Sempre Deus. Primeiro Ele. Depois as demais coisas são acrescentadas. Eu acho que eu sou grata à minha família por tudo, né? Deus sempre em primeiro lugar, mas eles são os meus maiores incentivadores. Eu sempre falo, a Camila, né, que vive atrás das câmeras, né, a Camila sempre foi a doceira de casa, né, então eu achava que, se fosse acontecer qualquer coisa, ia ser a Camila que ia alavancar, né, então, mas ela é a maior incentivadora, assim, através da minha mãe, né, as duas são aquelas que, vai, dou força, eu vou empurrando, não tô aguentando, vai conseguir. Então, assim, eu tenho uma família maravilhosa. Então, se nós estamos onde a gente está hoje, foi grata a eles. E é por eles que eu quero vencer sempre mais. Dar uma condições de vida melhor para eles. Meus pais são aposentados, mas nunca deixaram de trabalhar. Porque a aposentadoria hoje em dia, né, como todo mundo sabe, não supre totalmente as necessidades, né, de uma pessoa idosa. Então é isso que eu quero. Tirar eles desse trabalho árduo deles e eu consiga sustentá-lo através do meu. Dar uma vida melhor para eles.